Oi, Regina, boa noite. Boa tarde. Desculpa, tá escuro. Muita paz. Conversamos muito com o Carlos, com o Beto aí de Belo Horizonte. E a gente acabou realmente colocando algumas inadequações, né? Dizendo que é a minha mentora, né? Você pode ficar chateado com a gente, mas é uma pessoa que realmente tem dado um apoio muito grande, né, pra gente. E você fala escuro a imagem ou lá fora, né? Tudo bem? Tudo bom. Pois é, Regina. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a questão da desencarnação do Dimas. Nós chegamos a fazer isso lá na Rede Amiga Espírita, em termos de fazer uma análise como é que acontece a desencarnação, né? O tempo, né? Tá meio escuro. Não, é normal, é inverno, Brasília, né? Fica um pouco mais escuro. Mas no fundo é porque eu também uso aqui uma cortina, daquelas cortinas que não deixa passar luz nenhuma, então eu fico meio isolado, que aqui a gente improvisou aqui não é estúdio, isso aqui é um escritório, né? Aí acaba ficando muito escuro também o ambiente que eu estou, né? Lá fora talvez até esteja muito claro. Mas vamos lá. Que Jesus nos abençoe muito, mas muito obrigado. Como eu disse, a gente vai ficar muito tempo para poder realmente retribuir a gentileza desse apoio moral e espiritual que você dá para a gente, sabe? Eu realmente me sinto muito, mas muito honrado com isso. Muito honrado mesmo. Que Deus abençoe abundantemente os nossos compromissos de levar essas informações tão importantes para a nossa vida, mas sabendo que temos amigos, que temos pessoas que nos dão suporte, que nos dão força, que nos dão um bom ânimo, e isso nos ajuda demais a manter, além do bom ânimo, a pesquisa, o estudo, né? Embora eu seja extremamente limitado, eu reconheço as minhas limitações no campo da exposição, eu faço apenas leitura, eu talvez escreva melhor do que fale, eu faço essa autocrítica também, mas eu também gosto de falar, embora com muita dificuldade. Mas vamos lá, embora eu seja professor também, eu dou aula há muito tempo, né? Mas tem essa dificuldade, é natural, né? Tem uns que são belos oradores, extraordinários oradores, e tem outros que nem tanto, e tem outros que nada. A gente não apenas usando a voz para poder divulgar, como papagaios, né? Sejamos um bom papagaio, pelo menos, né? Bom, nós, a semana passada, fizemos essa reflexão da desencarnação do Dimas, e eu prometi mostrar o aspecto técnico, conforme André Luiz narra aqui, para nós prestarmos atenção em alguns detalhes. Alguns até que ficam um pouco difíceis de compreender, e quando ele vai falar de um outro elemento, que seria o último elemento que sai do corpo de Dimas, que poderíamos pensar em um corpo mental, poderíamos pensar na realidade espiritual, porque o espírito não tem forma. Mas a essência do Dimas, a essência que não é o perispírito dele, é essa essência que aglutina depois da morte o seu perispírito, mas não era o perispírito, era uma energia diferente que saía a partir do crânio, que era muito diferente da massa que ele percebe na região do plexo solar e na região do epigastro até a garganta. Era um tipo de energia muito diferente da que sai da cabeça. Então, essa sai da cabeça, eu imagino ser exatamente esse corpo mental, ou uma realidade essencial que nós somos, espíritos, né? Enfim, como o espírito é uma chama divina, como o espírito é uma fagulha divina, ele está citando mais ou menos essa fagulha que sai e reconstitui depois da desencarnação, em termos perispirituais, o corpo que vai acompanhar o Dimas após essa desencarnação. Mas vamos lá, como é que nós vamos ver esses detalhes aqui nesse momento? 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam um extremo cuidado no serviço da desencarnação. Ele vai falar do centro vegetativo. Esse centro vegetativo é na região do nosso abdômen, no ventre, né?
Ali, segundo ele, narra neste capítulo, seria a sede das manifestações fisiológicas, da vida física do homem. Então, esse centro vegetativo tem essa ligação energética do qual a liberação ou a desencarnação começa por ali, quando há esses acompanhamentos técnicos de desencarnação. A desencarnação começa pelo centro vegetativo, que é a região do abdômen. E ele continua, o centro emocional, que é a zona dos sentimentos e o desejo sediado no tórax, que é a região que tem o coração e os pulmões. Aí, exatamente, ele vai passar para um centro, o outro terceiro centro, são 3 centros em que há o acúmulo das energias, ou a concentração de energias, que é o centro mental, que é o centro mais importante, por excelência, situado no cérebro. Então, veja, abdômen, coração e cérebro. Dentro dessas zonas, né, dessas regiões do corpo para o processo de desencarnação, o André Luiz diz assim, a curiosidade intelectual de André era muito grande. Entendendo, porém, que a hora não comportava mais profundos esclarecimentos técnicos, ele segurou algum tipo de pergunta naquele momento da desencarnação. Obrigado, Laura. Obrigado. Muito mais você do que imagina me ajuda, pode acreditar. Mas voltando aqui, o Jerônimo, todavia, gentil como sempre, percebeu-lhe o propósito de pesquisa e acrescentou ao André Luiz. Noutro ensejo, André, você estudará o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade. Quando ele fala zonas vitais, eu imagino, porque o André Luiz vai falar exatamente de centros vitais, que são chamados chakras dos hindus. São 7 centros que nós conhecemos, que alguns espíritas não adotam, não gostam, que acham que realmente seria um orientalismo dentro do espiritismo, seria trazer a cultura oriental. E o que tem de mais? A cultura oriental é milenar, eles trazem verdades que nós estamos longe de conhecer. E quando ele fala esses centros de vitalidade, que eu imagino ser pelo menos os mais clássicos conhecidos, 7 chakras, né? Então, no outro ensejo, André, você estudará o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade. Então, nós conhecemos 7, mas existem muito mais ligados aos 7 chakras, né? Aconselhando a cautela na administração de energias magnéticas, a mente do Dimas começou a operar sobre o André Luiz, ele começou a aplicar Pax a partir do vento, no chamado plexo solar, possibilitando ou facilitando a desencarnação, desatando os laços que localizavam essas forças físicas, considerando que na região do abdômen é exatamente onde estão as energias que mantêm a vida física. A vida emocional no tórax, a vida mental no cérebro. Então, veja, é uma tríade. Vida física concentrada no abdômen. Toda energia para manter uma reencarnação, esse centro vital, que é o plexo solar, é onde mantém a vida física. Desatando as energias que estão nesse centro, há a desencarnação da vida física. Mas ainda tem a vida emocional e a vida mental. Então veja que é uma tríade nessa nossa completude como indivíduo. Então ele vai mostrando exatamente isso, né? No plexo solar, desatando, localizado as forças físicas, André, com espanto, notou que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo pairando em torno. Então, à medida que ele ia magnetizando, ia centralizando essas energias, como extraindo essas energias a partir do plexo solar, que é, repito, o centro vital da vida física. O centro da vida emocional é no tórax, na região do coração. O centro vital da nossa intelectualidade, da vida mental, é no cérebro. Fica bem claro, então, essas partes técnicas. E quando no momento que foi extraído esses elementos, esse elemento leitoso do umbigo, da região do umbigo, no plexo solar, na região do abdômen do Dimas, as pernas deles, né, ficaram totalmente esfriadas, esticou como morreu nesse momento. A morte se deu nesse momento, fisicamente falando, então houve aquele esticão, né, esfriou logo de uma vez, porque saiu a concentração de energia a partir do plexo solar, onde dá exatamente a vitalidade do elemento físico. Repetindo, mais uma vez, que é meio redundante falar isso, mas o centro de vitalidade da vida emocional é no tórax, é na região do coração. E da vida mental é no cérebro. Então, vejam, são 3 partes importantes no processo de desencarnação.
Quando foi retirado esse elemento leitoso, em que o André Luiz percebeu na região, pairando na região do umbigo, houve a desencarnação, ou seja, essas energias começam a sair do corpo físico. Ainda existem energias no campo emocional e ainda existem energias no campo mental, mas do campo físico já foi embora, desencarnou. Então veja como é que é o processo gradual. Dimas gemeu em voz alta, semi-inconsciente. Acorreram amigos assustados, estavam encarnados, né, colocaram um saco de água quente, né, nos pés dele, porque ele esfriou logo o pé, esticou o pé, quando saiu a energia do plexo solar, a partir da magnetização realizada pelo próprio André Luiz, e as pessoas encarnadas começaram a tentar revitalizar, né? Esfriou logo, esticou a perna, então já está desencarnado. Mas antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, que é o que está comandando o processo da desencarnação, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a conexão celular no centro emotivo, que é o coração, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como uma bomba mecânica desreguladamente. Então o centro emocional de Dimas, o centro físico já estava fora, já estava desencarnado, já tinham tirado as energias, não tinha como manter mais essa vida física do Dimas. Mas existia ainda energia concentrada no centro emotivo, que é o coração. Então no coração, o Jerônimo foi concentrando os seus passes, né, nessa região, para relaxar esses elos que prendiam e conectavam essas energias ao coração, a fim de que pudesse exatamente haver esse desenlace dessas energias do coração de Dimas. E quando houve esse desenlace a partir também do coração, que é a segunda zona do corpo no processo de desencarnação, o que aconteceu? O coração dele, embora seja um músculo, funcionando mecanicamente, mas de uma forma totalmente irregular. O coração dele ficou descompensado, né? Não tinha mais vitalidade ali, porque o Jerônimo tirou a vitalidade do centro emocional. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta. Então, quando o Jerônimo aplicou o passe, né, retirando as energias do centro emotivo de Dimas, o André Luiz percebeu que esse elemento leitor da substância leitosa, muito semelhante à do umbigo, do epigastro, da região do abdômen, era muito semelhante do epigastro, da região do estômago, né, acima do diafragma, até a garganta, as energias eram muito parecidas e que ficaram pairando ali em cima, uma quantidade enorme dessa energia leitosa, ou dessa substância leitosa. Então, o coração também já não tem esse elemento vital, por isso está descompensado, só está funcionando mecanicamente, mas já não tem a vitalidade, porque foi retirada nesse momento da desencarnação, que é o segundo ponto da desencarnação do corpo de Dimas. Mas André reparou que todos os músculos, no caso o coração é um músculo, trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação do corpo, a essa libertação das almas, né, das forças motoras, em esforços desesperados, ocasionando angustiosa aflição no paciente. Ou seja, quando sai essa força vital do coração, o coração, como é um músculo, ele ficou descompensado, ele ficou maluco, ficou descontrolado. E esse descontrole do coração, ele já não está bombeando mais, até porque a região da perna, dos pés, da região mais extrema do corpo já estavam sem energia, né? Estavam endurecidas, digamos assim, paralisadas. Então, nesse momento, causou dor para o Dimas, né? Porque o coração ficou só mecanicamente funcionando, mas sem lógica, totalmente fora de lógica, descontrolado, porque já não tinha o elemento vital que mantinha o centro emocional de Dimas nesse processo desencarnatório. E aí ele vai falar exatamente isso, né? Que essas forças motoras em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Ficou aflito nesse momento. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela fixação do ser espiritual. Ou seja, o corpo de Dimas estava querendo cada vez mais atrair, embora as forças estavam sendo retiradas, essas concentrações de substâncias leitosas da região, seja da região emocional ou da região física, que é do plexo solar e do plexo cardíaco, são dois chakras importantes, foi retirado a partir daí, evidentemente, mas o corpo é como se estivesse atraindo ainda a energia, como se não permitisse o desenlaçamento total. Com a perda do pulso, o coração foi embora, né? Foram chamados os parentes e o médico que acorreram apressados. Então, perdeu o pulso, perdeu a pulsação, morreu, né? No regaço maternal, todavia, e sob nossa influenciação direta,
Dimas não conseguiu articular palavras ou raciocinar. Alcançáramos o coma em boas condições. Jerônimo estabeleceu reduzido o tempo de descanso, mas volveu a intervir agora no cérebro. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa, esse é um termo mais técnico, eles chamam de Rumbondal. Jerônimo quebrou algumas coisas e aí surge uma energia não leitosa, como estava no plexo solar e na região cardíaca. Agora vai surgir o que André Luiz chama de brilhante chama violeta dourada. Então já não é esse fluido vital que estava mantendo a vitalidade física e emocional de Dimas. Agora é um outro tipo de energia, que tem essa coloração violeta dourada, que vai se desligando da região do crânio, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Olha que quadro interessante. Então, do cérebro de Dimas, sai essa substância brilhante, violeta dourada, e assim que sai, assim que ela é extraída a partir do cérebro, ela atrai para ela aquelas substâncias leitosas que saíram, que estavam no umbigo, na região do abdômen do Dimas e na região cardíaca, na região do coração. Foram absorvidas por essa luz brilhante aqui, por essa violeta dourada. E ele ficou intrigado com aquela situação, porque foi instantâneo o processo. Quando o Jerônimo aplicou exatamente essa energia para extrair essa energia, né, dessa que ela chama de fossa Rumbondai, na realidade eu chamaria de corpo mental. É muito discutido esse negócio de corpo mental, mas seria a nossa essência, nós seríamos nós seríamos exatamente essa coisa brilhante, violeta dourada, porque quando foi perguntar, Kardec perguntou aos espíritos que cor teria um espírito, eles falam mais ou menos em relação a próximo de violeta, dourado, né? Então, várias cores, fala do rubi também, porque nós somos luz. O que está saindo ali é exatamente o próprio Dimas, não o Dimas como pessoa, mas a essência que movimentou o Dimas. Então, somos nós, luz. Essa coisa brilhante, essa chama violeta dourada, somos nós somos luz. Essa luz que é Dimas sai, é extraída então daquele corpo que é transitório, que estava morrendo ali. Mas no momento que essa luz, que sou eu, né, nós somos luz, saímos na desencarnação, imediatamente há uma atração daquela substância. Essas substâncias têm uma conexão com o que nós chamamos de perispírito. Vamos ver. Em breves instantes, porém, as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. Ontem eu cheguei a estudar, anteontem eu cheguei a estudar sobre essa característica, essa natureza do perispírito de plasticização, de moldagem. Então, na realidade, ele está dizendo que é o perispírito. Seria alguma coisa ligada ao perispírito, essa substância leitosa, ou o fluido vital que ligava o perispírito ao corpo físico. Mas ele chamou de uma substância leitosa, do epigastro ao pescoço e na região do abdômen. Essa substância todinha imediatamente foi absorvida por essa luz que somos nós, essa luz que saiu a partir do cérebro, né? Que somos nós somos luz. Então, eu diria que a essência de Dimas sai ali, naquele momento. É o Dimas, né, que acaba realmente sendo, se torna livre desse corpo, né, porque estava ligado ao corpo através da substância que é o perispírito. A brilhante chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, que é a plasticização, é a capacidade que o perispírito tem. Em tudo idêntica à de Dimas, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Então podemos dizer que essa substância leitosa que sai na região do estômago, ou na região abdominal e na região cardíaca, que é a região emocional, é exatamente o que nós poderíamos chamar de perispírito, porque quando ele fala substância leitosa, na visão espiritual, nós não vemos dessa forma. Mas na visão, na dimensão de André Luiz, como espírito visualizando sobre a dimensão espiritual, ele viu uma substância semelhante a uma substância com características leitosas, que era o perispírito. Então, o perispírito sai a partir do abdômen, que é centrado as energias de ali, o perispírito sai molécula a molécula do corpo, e o perispírito ligado diretamente ao corpo físico está centrado, então, no plexo solar. O perispírito ligado à questão emocional está ligado ao coração, aí dá toda uma lógica para a vida dos chakras, a importância dos chakras, conhecermos os chakras, como é importante o funcionamento dos chakras. Com o tempo a gente vai entender isso, como ele disse, que com o tempo o André Luiz vai entender esses centros de vitalidade de uma individualidade, e o espírita normalmente não estuda muito isso,
mas deveria estudar mais, porque isso é energia pura, estou falando de energia, né? E nós, essência, luz, é isso aí, é o Dimas, é essa luz que quando sai do corpo na desencarnação, imediatamente há uma atração do perispírito e a moldagem desse último corpo que ele teve, imediatamente sendo reconstituído. Então essa brilhante chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do Dimas, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia agora em outra dimensão, ao nosso olhar, André Luiz, a luz, por exemplo, violeta dourada, que somos nós, brilhante no cérebro, empalidecia-se gradualmente até desaparecer. Por quê? Porque como essência divina que somos, na realidade nós utilizamos elementos materiais ou semimateriais para nos manifestar na vida. O perispírito, o espírito, nós somos luz, sempre teremos um perispírito na nossa eternidade. Então essa luz brilhante que somos nós, no momento em que assume o perispírito agora fora do corpo físico, desaparece e fica só essa parte externa, a aparência, né? Que é o perispírito. E é isso que ele está dizendo. À medida em que o novo organismo ressurgiu ao nosso olhar, a luz violeta dourada, brilhante no cérebro, empalidecia gradualmente até desaparecer de todo. Como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a conexão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Quem é que assegura a vida no corpo físico? É o perispírito. Quem é que assegura a vida no perispírito? É o espírito, é essa luz, somos nós. O perispírito é mantido vivo, tem vitalidade em qualquer dimensão, em qualquer parte do universo, porque tem essa inteligência que somos nós, para manter exatamente essa vitalidade no perispírito, senão haveria desagregação do próprio perispírito. Então, quando desaparece essa luz, é para dar vitalidade ao próprio perispírito. E o perispírito é que dá também molde ao corpo físico, dentro daquilo que nós entendemos hoje nas leis que o Espiritismo vem trazer para nós. Assegurando desse modo a conexão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Então, ele está falando de estrutura atômica do perispírito. Então, se ele fala em átomos, como é que é o átomo na Terra? O átomo é constituído de elétrons, de prótons, de nêutrons e outros elementos subatômicos que nós conhecemos. O perispírito também tem estrutura atômica, também com funcionamento muito idêntico ao da Terra, embora regido por outras leis, porque está em outra dimensão ou outra frequência vibratória. Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima do Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de um leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico. Esse cordão prateado, na realidade, é aquilo que nos mantém ao corpo físico encarnado. Lembrando que no Dimas é mantido de uma forma sutil, porque o Dimas já não está propriamente dito encarnado, porque o centro da vida física dele foi extraído a partir do abdômen. O centro vital da emoção, ou do mundo emotivo de Dimas, foi extraído a partir do coração, ou da região do tórax, né? E da vida mental dele, que é essa luz, né, brilhante, que é exatamente a partir do cérebro. Mas mantém ainda uma ligação com esse corpo, porque todo o fluido vital ainda não foi extinto. Ainda existe uma vitalidade. Lembre que os músculos ainda estão em funcionamento. Os músculos, mecanicamente, estão em funcionamento. Então, existe ainda um cordão prateado. Se cortasse esse cordão prateado a esse corpo, haveria a desencarnação absoluta. Então, está a desencarnação em 99%, mas ainda tem 1% de ligação desse cordão, que seria estar ligado ao perispírito e a esse corpo. Exatamente essa característica específica da desencarnação de Dimas. Entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto, é mantido então esse cordão, né, nesses dois cérebros. A sua mãe abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido muito branco, que trazia consigo. Então, o perispírito de Dimas foi imediatamente acolhido por sua mãe, porque ainda era um corpo grosseiro, mas de alguma forma, de uma maneira muito rápida, a sua mãe recolheu ele e o envolveu numa túnica de tecido muito branco que trazia consigo para socorrê-lo. Porque uma desencarnação normal, quando não há socorro, os espíritos são ou sequestrados, levados para regiões de penumbras e de muito sofrimento,
As desencarnações não são tão simples, embora seja uma operação biologicamente falado simples, mas tem a questão do resultado da vida que eu levei. Na desencarnação pode haver sequestros, pode, claro que pode. E outra coisa, as energias vitais que manteve esse corpo é muito utilizado por espíritos de evolução muito inferior, né? Isso traz problema, mas de qualquer maneira o que está sendo dito aqui é que ele recebeu um socorro da própria mãe, foi recolhido pela própria mãe, envolto num tecido para que ele fosse protegido contra os toques das energias que, na realidade, nós já estamos no umbral. O umbral começa na crosta terrestre. Então, quando nós desencarnamos, aliás, quando nós saímos do corpo durante a noite, durante o sonho, que é uma semi-desencarnação, a gente acaba vendo, sentindo exatamente como é que são os cenários, não são tão simples. Muita gente entra em pesadelo, não consegue dormir bem, sempre vendo coisas horríveis e sempre confuso, sempre muito agitado, porque é muito natural, que nós estamos muito ligados exatamente ainda a esse umbral. Considerando, inclusive, que os níveis de sonhos, o sono é um tipo de desencarnação parcial, mas em cada sonho que nós temos alguns níveis de sonhos, né? Ou temos que estão no primeiro nível, que fica muito preso ao corpo. O segundo nível está um pouquinho mais distante do corpo, mas ainda ligado ao corpo, próximo, mergulhado no umbral mesmo. E um terceiro nível, que é um superior, que o Gabriel Delange chama de sonho etéreo, ou etérico, né? Aí você já está em zonas superiores ao umbral, ou em região melhores do umbral. Aí você já não recebe o impacto. Agora imagina a desencarnação. Quantos espíritos têm interesse de realmente, por vingança, recolher e às vezes sequestrar? E acontece muito disso, isso não é brincadeira. Muitas encarnações acontecem em que os espíritos realmente recolhem esse espírito, além de roubarem o restinho de fluido vital daquele corpo que está em extinção. Isso acontece demais, contado por André Luiz também em outras obras. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente, então ele está totalmente morto. Para nós outros espíritos, porém, a operação era ainda incompleta. Jerônimo decidiu que o cordão fluídico prateado deveria permanecer até o dia imediato, por causa das necessidades do Dimas, né, ainda imperfeitamente preparado para a desencarnação mais rápida. Então, o Dimas espírito não estava preparado para essa adaptação ou readaptação ao mundo espiritual. Então, o próprio Jerônimo resolveu manter esse cordão fluídico ligado um pouco a ele, porque ele não estava preparado, que na realidade poderia ser tido por ele próprio um processo de desencarnação muito rápida. E nós vamos vendo que a desencarnação dele está sendo gradual. Enquanto o médico fornecia explicações técnicas aqui na Terra aos parentes, chorando, né, que já estava morto, né, para as pessoas, Jerônimo convidou-nos à retirada, confiando, porém, o recém-desencarnado àquela que lhe fora desvelada mãezinha no mundo físico. Minha irmã, pode conservar o seu filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro que o liga aos despojos, antes de conduzi-lo ao abrigo conveniente, que é a casa transitória de Jerônimo. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado, que se lhe descortina em visão panorâmica no mundo interior. Além disso, está muito debilitado após o trabalhoso esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, findo o enterramento dos envoltórios pesados, aos quais se une ainda pelos últimos resíduos. É interessante, né? Eles mantêm até por uma questão de respeito, nesse caso por respeito à família, ou à própria ainda, para não ser considerada uma desencarnação abrupta para o Dimas, até o seu enterramento, até o sepultamento. Quando sepultar, aí ele corta esse laço prateado. É onde nós falamos, nessas cerimônias bem religiosas, bem tradicionais, dos chamados velórios, a gente tem que ter muito cuidado, porque um Dimas desse, ele ainda é mantido no corpo com esse cordão prateado, que de alguma forma tem uma relativa interferência ainda nele como desencarnado. A gente chega no velório, o que a gente mais vê é conversação fiada, é piada, é ha-ha-ha para lá, ha-ha para cá, abraço para cá. Não se faz um movimento de respeito, silêncio, oração, vibrações mais elevadas, porque 99% eu acho que das desencarnações, esses fios prateados não são cortados de imediato. Eu até lembro do próprio irmão Jacó, o Frederico Figner, ele diz que quando houve a ruptura do laço prateado que ligava ele ao corpo físico dele, que foi no velório, ele sentiu uma grande dor. Está no livro Voltei isso. Agora nós, meros mortais, que não temos tantos patrimônios assim, será que ao desencarnar
No velório, já estamos totalmente longe do corpo ou ainda existe algum laço ligado a esse corpo já defunto? É preciso ter cuidado nesses tais velórios aí para a gente realmente ter respeito, né? Não somente para um corpo que está ali cadaverizado, que será sepultado, mas algum tipo de energia que ainda está ligado tenuamente a ele, até para que não seja tido como uma morte muito abrupta. E essas conversações podem prejudicar esse processo. Mas não é o tema que nós estamos falando da desencarnação. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia fim do enterramento, do sepultamento. A mãe agradeceu com emoção. Jerônimo concluiu: convém montar guarda aqui, vigilante, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhes perturbem o repouso forçado de algumas horas. Mais um detalhe que ele traz para nós aqui é em relação a desencarnados, né, gratuitos, que podem perturbar exatamente esse momento em que ele está sob repouso, naquele lençol, naquele tecido envolto por sua mãe, mas que pode ser perturbado. E pode até terem força esses inimigos gratuitos nessa perturbação desse repouso relativo, né? Dependendo daí, pode até sequestrar. No caso aqui não, que está sob vigília, né? Está sendo uma desencarnação acompanhada, e nem toda desencarnação tem esse acompanhamento, essa dificuldade técnica toda aí. A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos em grupo, a caminho da fundação de Fabiano, de onde a nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte para fazer definitivamente o rompimento desse laço prateado, desse corpo cadáver de Dimas, e a partir daí sacramentada a desencarnação. Agora, dá tempo para nós fazermos uma rápida reflexão sobre a questão da morte. Eu cheguei a escrever sobre esse tema algumas vezes. Então, nada melhor do que, embora vamos discutir ainda 4 mortes, essa aqui foi a primeira morte a ser discutida no livro. Ainda vamos acompanhar a morte de mais 4 personagens da obra, que a obra tem esse propósito. Mostrar como é que se deu a desencarnação de um, de outro, as características que envolvem a desencarnação de cada um. O que envolveu especificamente Dimas foi exatamente isso daí que nós estudamos. Mas a questão da morte do corpo físico é um fenômeno natural. Nós sabemos que é um fenômeno natural que vai atingir todas as criaturas encarnadas, mais cedo ou mais tarde. As pessoas não pensam nisso. Normalmente tentam empurrar com a barriga o que é inevitável, a desencarnação. Acham que nunca vão morrer. Vivem como se nunca fossem morrer. Nunca. Você falar em morte, até para César Spitzer, meu Deus, falar em morte, quer dizer, nós temos que falar em morte todos os dias. Porque é a única regra para a qual não existe exceção nos códigos da vida humana. Não existe exceção. Ninguém sobreviveu. O corpo de 300 mil anos não existe. O corpo tem um tempo de vitalidade. Então a desencarnação acontece exatamente nesses momentos, quando esses laços perispirituais, até então mantidos enraizados, molécula a molécula, no corpo físico, se desfazem, concedendo liberdade ao espírito que passa a viver em outra dimensão da vida, em outras frequências da vida. Quando eu falo que esse enraizamento perispiritual molécula a molécula, quando o André Luiz aplicou o passe em Dimas, na região do plexo solar, na região abdominal, que é exatamente o centro da vida física, o que aconteceu? Ele foi desmolecularizando, ele foi tirando as energias que mantinham a vitalidade das moléculas físicas. E quando nós falamos isso, das moléculas, sobretudo das moléculas sanguíneas, porque o perispírito está profundamente enraizado no sangue. Isso o próprio André Luiz explica muito bem. Então, esse processo desse enraizamento acaba acontecendo na desencarnação molécula a molécula, na magnetização, para que isso seja realmente feita a extração molécula a molécula desse perispírito. A morte é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil, que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. A separação do espírito do corpo, que lhe pertencia, não é dolorosa, sobretudo quando das mortes naturais, que decorre dos desgastes biológicos dos órgãos, como também não é uma separação brusca. Esse detalhe que eu coloco num dos meus artigos, vendo especificamente a desencarnação que nós analisamos do Dimas, em algum momento foi um pouco dolorosa nele. Dolorosa, por exemplo, o coração ficou descompassado, trouxe algum tipo de desconforto para ele. Ele estava muito preso ainda às condições fisiológicas, por isso a manutenção desse laço prateado. Não foi uma coisa tão simples, embora a desencarnação é uma operação muito simples, não é dolorosa de uma maneira geral.
Agora, cada caso é um caso. A alma se despreende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente à liberdade. Assim, nunca é demais lembrar, a observação comprova que no instante da morte, o despreendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. No caso de Dimas, a extração das substâncias que mantinham molécula a molécula a vida física, que é o perispírito, que é exatamente o elo energético que mantém espírito ao corpo físico, foi feito de uma forma gradual. Quanto tempo ele durou? Até mesmo houve um adestramento, eles fizeram uma viagem e tal, os 5, para poder se adestrar, para se adaptar ao mundo espiritual, voltaram para o corpo físico, etc. Então, é uma coisa gradual. A morte não é uma... A não ser acidentes, morte, assassinatos, são coisas diferentes. Suicídios, etc. Mas uma morte natural, é uma coisa gradual. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é também o da libertação que se verifica logo após, para alguns. Normalmente não é para todos. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi total material, ou foi toda material, foi toda sensual, foi toda dentro dos apelos da matéria, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, durando algumas vezes semanas, durando algumas vezes até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida. O que eu quis dizer aqui nesse meu artigo é que existem mortes e desencarnações. O corpo está morto, mas o espírito não desencarnou. E isso pode levar meses, quiçá anos, depende, cada caso é um caso. Né? Mas o corpo pode deteriorar em 1 ano, 2 anos, tudo bem. Mas tem espírito que fica ligado ao esqueleto. Eu conheço o caso de espírito que suicidou, ficou preso ao seu esqueleto por mais de 30 anos. Isso é contado em Vozes do Além, instruções psicofônicas de Chico Xavier. Ele foi uma instrução psicofônica. Foi um suicida, o seu corpo foi utilizado em um laboratório de medicina, e como ele era um atleta, a estrutura esquelética dele era favorável para manter numa redoma de vidro lá, e ele ficou preso a esse esqueleto durante mais de 30 anos, como um pássaro preso em gaiola. Depende, cada espírito, cada vida, ainda mais ele cometeu um suicídio, né? Ficou preso, inclusive, não as vísceras em decomposição, porque ele ficou o tempo que as vísceras decompuseram, mas ainda ficou preso ao esqueleto. É mais um detalhe, a questão do magnetismo. Isso é uma coisa muito complexa, né? De fato, é racional conceber-se que, quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se da matéria. No caso do Francisco, que é contado em Nosso Lar, ele era uma pessoa, era um jovem, muito irresponsável, e que, muito apegado ao corpo físico, provocou um acidente fatal, desencarnou no acidente, não aceitou a morte, ficou preso ao corpo morto. Ele queria fazer o corpo viver de novo, porque ele era um atleta também, não conseguia, porque o corpo já estava morto, destroçado com o acidente que ele provocou. E o que aconteceu? Nesse momento de sepultamento, ele acompanhou o corpo até o sepultamento e acompanhou, inclusive, o sepultamento ficando preso. Esse laço prateado não foi rompido imediatamente, não conseguiu ser rompido, ele manteve-se preso a esse corpo. Ele só saiu desse corpo, conta André Luiz, num dos capítulos do livro Nosso Lar, que aconteceu quando ele ficou muito apavorado com aqueles seres que povoam os cemitérios em condições de pavor, de sofrimento, monstruosidade. Seres humanos que perdem as formas humanas, às vezes, ficam monstruosos, arrepiam, metem medo em muitos, né? Ele ficou com muito medo. Foi aí que ele conseguiu romper esse laço, fugindo desses seres. Aí foi recolhido na Câmara de Retificação e já está há vários anos numa Câmara de Retificação, sentindo os vermes comerem o seu corpo, que é a repercussão dos vermes comendo o seu corpo. Vários anos depois, ele ainda sentia os vermes comendo o seu corpo, numa repercussão mental. Cada desencarnação não é cada desencarnação, são casos específicos. Nesse caso, eu contei 2 casos. A falência dos órgãos e o desprendimento do perispírito que se segue define o estado de transição ou de passagem de um plano para outro. Neste momento, o espírito encontra-se inconsciente, situação que pode perdurar por um maior ou menor espaço de tempo de acordo com as condições pessoais de cada um. A chegada no plano espiritual, porém, pode ser sofrida ou não. Trata-se de um sofrimento moral. Claro, quando você desencarna, o corpo ficou lá. Qual tipo de dor que vai ter, já que não é a dor física? É uma dor moral.
Então a desencarnação é um mergulho mais profundo e ficarmos cara a cara com a própria consciência. Como é que está a minha consciência agora? Como eu estou trabalhando? Se eu estou realmente pacificado intimamente, estou com a consciência tranquila, isso vai ser muito importante, evidentemente, em termos de plano espiritual, eu estar sossegado, bem comigo. Então eu estou mergulhado na minha consciência, bem comigo. O céu interior, como Jesus falava, o reino de Deus está dentro de vós. Mas eu posso estar estacionado de forma purgatorial em culpas, e muitas culpas. E isso pode me trazer problema moral depois da desencarnação. Tá? E uma terceira situação em termos morais também é eu estar realmente mergulhado em muito ódio, muita revolta, e aí eu estou mergulhado não em purgatório, em sofrimento, mas em infernais mesmo, e tanto ódio por não estar aceitando essa condição, e de muitos males que eu fiz na Terra. Então são 3 estágios de consciência, né? Uma celestial, outra meio purgatorial e a outra de tremendo sofrimento infernal, mergulhos em abismos infernais, né? Então, é a alma que sofre, não o corpo, pois esse se transforma em matéria inerte, morta em processos de decomposição. O sofrimento poderá ser mais agravado se o espírito se manter jungido ao corpo em decomposição e a vida que se extinguiu. Situações semelhantes são encontradas em certos gêneros de suicídios e de homicídios, em desencarnantes presos a profundos remorsos ou ainda em espíritos vinculados aos prazeres da vida material, apegados excessivamente aos bens e ou às pessoas. Nessas circunstâncias, a morte é vista como uma perda irreparável, um sofrimento atroz, uma sensação de destruição total, porque ele, o espírito, desconhece a sua própria imortalidade, que existe e preexiste à morte do veículo somático. 90% das pessoas estão nessa situação. Não estão preparadas para desencarnar, vão ter todos esses tipos de sensações de ausência, de apego ao dinheiro, de apego à casa, de apego às pessoas, de apego aos filhos, de apego aos netos. Isso traz um tormento muito grande, é a questão purgatorial, infernal, que a pessoa acaba trazendo, da mergulhar na consciência, porque não está preparado em relação a essa destruição do corpo físico, em relação ao fenômeno natural da morte. A situação bem diversa acontece com o espírito que, durante a existência, se deixou conduzir por uma vida mais simples, sem ganâncias, sem ambições exageradas, que procurou desenvolver virtudes, combatendo imperfeições, que praticou a caridade, promovendo o bem, que cumpriu os seus deveres familiares, profissionais e sociais. A sua desencarnação será mais amena. Os sofrimentos e as angústias do período de transição serão passageiros e breves. A adaptação na nova moradia será tranquila, sabendo administrar com serenidade a saudade dos entes queridos que permanecem reencarnados e a surpresa do além-túmulo. Então você vai sentir saudade, mesmo que tenha vivido bem. É muito natural, mas você vai administrar com mais serenidade essa ausência, porque mais cedo ou mais tarde, você trabalhou na sua essência, estaremos todos juntos. Isso é importante. Então, de alguma forma, a desencarnação para quem viveu com dignidade não será realmente um sofrimento. Ajustado à vida do plano espiritual, o espírito colherá então os frutos bons ou amargos do que semeou durante a experiência reencarnatória. Se, submetendo no final das contas à lei do progresso, é o que nos lembra André Luiz quando aponta o valor da desencarnação como lei divina, dizendo que toda morte traz dor. A saudade é um tipo de dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caduquice no terreno das formas. Compreendamos em face disso que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões e enganos, ou seja, ninguém quer sofrer. Mas sem o sofrimento, sem os desafios, nós ficaríamos presos às paixões e nas mentiras. Então o sofrimento é importante, temos que abençoar e não amaldiçoar todos os desafios. Muito, mas muito importante, então, é reconhecer que sem as dificuldades, sem os desafios, vamos chamar de sofrimentos na Terra, nós não vamos crescer. O sofrimento é importante. Ninguém reencarna para sofrer, mas os desafios do sofrimento são importantes para que nós possamos sair desse aprisionamento das paixões e das mentiras humanas. Desequilíbrios, desacertos,
motivos pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito, a fim de que o nosso espírito se mude para que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. Eu vou ficar por aqui em função de nós fazermos exatamente a análise de uma outra característica de desencarnação de um outro personagem para a próxima quarta-feira, mas a reflexão sobre a desencarnação. Desencarnar é uma coisa assim, mas o convite é esse, é nós procurarmos viver com dignidade para que ao chegar no mundo espiritual, evidentemente, possamos realmente suportar, né? Tanto a ausência, a saudade dos que vão ficar, isso vai ser natural, mas com paz interior, isso realmente se dilui com muita facilidade. É muito mais amena a nossa experiência na vida depois da desencarnação. Agora, quem está muito preso às paixões, ao dinheiro, ao poder, essas coisas todinha, não será uma coisa tão simples assim não. Vai ser muito trabalhoso e 99% dos casos acaba sendo muito trabalhoso. As pessoas são muito presas às coisas materiais. Por isso que eu digo, falar de morte é uma coisa natural. Vamos falar da morte, o que tem? É a única coisa que realmente nós temos certeza que nós vamos ter que passar pela morte. Natural. Nós temos que nos preparar. Nós morremos todos os dias, né, parcialmente durante o sono. Vamos aproveitar esse momento, né, para ir exercitando, criar músculos, a musculatura, para quando chegar no mundo espiritual podemos andar com esses músculos e não totalmente fraquejados, né? Olha, uma boa tarde, desculpa, eu estou com uma alergia aqui agora, mas deu para ir até o final. Que Jesus nos abençoe, uma ótima noite, um ótimo final de semana para todos, tá? Muito obrigado.